Olá pessoal, eu sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Hoje nós vamos destruir sem dó nem piedade a banca Sebrasp. Não esqueça de me seguir no canal, curtir, comentar, compartilhar. Questão número 1. Para que o procurador-chefe do ICMBio seja nomeado, é necessária a aprovação prévia do advogado-geral da União. Pause o vídeo, tente resolver. Questão correta, pessoal. Essa resposta vocês podem encontrar lá na estrutura regimental do ICMBio, o decreto 12.258 de 2024, lá no seu artigo 6º, parágrafo único, fala: a nomeação do procurador-chefe será precedida de indicação do advogado-geral da União. Naturalmente, se o advogado-geral da União ele está indicando, porque com certeza ele já está aprovando. Então, questão correta, pessoal. Uma informação a mais para vocês, no artigo 8º do mesmo regimento, diz o seguinte: a nomeação do auditor-chefe do ICMBio, gente, ele será precedida de apreciação da Controladoria Geral da União. Pessoal, gravem esses dois artigos que são fundamentais para a prova de vocês. Repetindo, o procurador-chefe ele é aprovado pelo advogado-geral da União. O auditor-chefe será apreciado pela Controladoria Geral da União. Muito cuidado, pessoal. Questão 2. Nas áreas consideradas hotspots, busca-se assegurar a preservação dos locais que possuem alto grau de endemismo e de ameaças. Questão correta, pessoal. Nós já discutimos várias vezes em aulas anteriores, em vídeos anteriores sobre hotspot. Já expliquei para vocês várias informações a respeito dos hotspots. Eu já falei para vocês que o hotspot possui endemismo e ele tem que estar ameaçado. Tem que ter em torno de 1.500 espécies endêmicas de plantas e tem que ter perdido mais ou menos de 70% da sua vegetação original para poder ser considerado hotspot. Então, questão corretíssima. Questão 3. Entre os hotspots do planeta, 2 se localizam no Brasil: Cerrado e a Amazônia. Resposta errada, né, pessoal? Já expliquei novamente, explico, a Amazônia ela não é hotspot, gente. Hotspot no Brasil nós temos 2. Quais são? Cerrado e a Mata Atlântica. A Amazônia não é hotspot, gente. Embora a Amazônia ela tenha endemismo, mas ela não perdeu 70% da sua vegetação nativa, ainda bem. Tá? Então a Amazônia, repito, ela tem endemismo, mas ela não se enquadra no conceito de hotspot, porque ela não perdeu seus 70% da sua vegetação original. Por esse motivo, a Amazônia não é hotspot, gente. Não errem, é inadmissível vocês que já estão estudando comigo há algum tempo errarem uma questão de hotspot. Por favor, não errem, tá bom? Questão 4. No processo de fragmentação de um habitat, quando uma área grande e contínua é reduzida ou dividida em 2 ou mais fragmentos, aumenta-se o efeito de borda e limita-se o potencial de dispersão de determinadas espécies. Pause o vídeo, tente resolver. Resposta correta. Novamente, já discuti com vocês várias e várias vezes fragmentação, efeito de borda. Então, novamente, é um assunto que também vocês não podem mais errar, gente. Tá bom? Eu já discuti com vocês isso, já expliquei que, de fato, o efeito de borda, ele limita o potencial da dispersão. Algumas espécies, por exemplo, elas não costumam ir de uma mancha para outra, de um fragmento para outro, porque ela fica, por exemplo, com medo de predadores, já que aquela área está exposta. Outro efeito, outro resultado do efeito de borda: aumenta a temperatura, umidade, pode haver extinção de espécies, justamente porque o potencial da dispersão ele é limitado. Pode
surgir novas espécies, chamadas espécies pioneiras, enfim, são vários fatores aí, várias consequências da fragmentação que eu já discuti com vocês várias e várias vezes, tá bom? Então é mais um assunto que vocês não podem errar na prova de vocês de jeito nenhum. Questão 5. Para a criação de uma unidade de conservação, prefere-se uma grande reserva fragmentada e com corredores ecológicos a uma pequena reserva isolada e não fragmentada. Resposta errada, né, gente? A ideia da conservação é justamente proteger a biodiversidade. Então, se você tem uma reserva que ela está isolada, que ela não tem, por exemplo, a pressão antrópica, ou seja, do ser humano, e ela está totalmente íntegra, certo? Então, esta reserva ela tem preferência para ser transformada em unidade de conservação, e não o contrário. Não adianta você ter uma reserva muito grande, mesmo com corredores ecológicos, se essa reserva está totalmente fragmentada, se ela está totalmente destruída. A gente tem aqui no Pará a Flona do Jamanchim. É uma flona muito grande, ela está muito degradada, claro, tem ainda muitas áreas totalmente preservadas, né? Mas ela é uma área que sofre, uma flona que sofre uma pressão muito grande do agronegócio, tá? Então, se você tem uma reserva pequena, que está isolada, que não está fragmentada, que já tem uma certa conservação, essa unidade certamente ela é preferível para ser transformada numa unidade de conservação. Então a resposta está errada. Questão 6. A Mata Atlântica, considerada um dos biomas mais preservados do país, é constituída por formações florestais e ecossistemas associados como restingas, manguezais e campos de altitude. Resposta errada, né, pessoal? A gente sabe que a Mata Atlântica ela não é um dos mais preservados, pelo contrário, é um dos mais destruídos, um dos mais degradados. Não só isso, gente, como é justamente o fato dela ser degradada que faz com que a Mata Atlântica ela seja um hotspot, como eu acabei de falar para vocês agora. Ela é hotspot, entre os quais, além dela ter o endemismo, ela também está totalmente degradada em relação à sua vegetação original. Tá? Então, o erro da questão ali é aquele aí, que ela não é preservada. A gente sabe que não. Tá bom? Então, questão errada. Questão 7. No bioma cerrado, os incêndios e as queimadas são ocasionados exclusivamente pela ação antrópica e provocam danos irreparáveis à fauna e à flora da região. Questão errada, né, gente? A gente sabe, primeiramente, que os incêndios e as queimadas eles não são ocasionados exclusivamente pela ação do homem. Claro que não. É menos comum, mas pode acontecer, sim, de ter incêndio natural, tá? Então, não é exclusivamente pela ação do homem. Então, resposta totalmente errada. Questão 8. A conservação in situ é menos onerosa que a conservação ex situ. Resposta correta, né, gente? Já discuti também com vocês a conservação in situ e a conservação ex situ, reexplicando. A in situ é diretamente lá no hábitat daquele animal, por exemplo, certo? E a ex situ é fora do hábitat dele, por exemplo, zoológico, aquários, etc. Então, é claro que se você puder manter o animal na sua própria área e fazer a conservação dele lá, é claro que ela é menos onerosa, ou seja, ela é mais barata, ela é menos custosa do que você pegar aquele animal, colocar no zoológico, etc, etc. Então, realmente, a conservação in situ, diretamente no hábitat do animal, ela é bem menos onerosa, menos custosa, mais barata do que a conservação em um zoológico, por exemplo. Então, resposta corretíssima. Questão 9. No manejo do fogo, 4 componentes são essenciais: prevenção, pré-supressão, combate ou supressão e uso do fogo.
A prevenção pode ser feita por meio da educação ambiental, fomento de culturas que não dependam do uso do fogo, fomento de técnicas alternativas ao uso do fogo, rondas, avaliação antecipada dos fatores de risco, entre outros. Resposta correta, né, gente? Totalmente correta, não tem erro algum na questão. Então, só para trazer para vocês, gente, quando se fala em manejo do fogo, a questão está falando de quatro, mas a ideia mesmo seria o chamado triângulo do fogo, tá? O manejo integrado do fogo ele envolve a prevenção, a supressão e o uso do fogo, conforme a questão está dizendo. Aqui no Triângulo do Fogo não está falando diretamente sobre a questão de combate, mas que também faz parte do manejo integrado do fogo. Tá? A prevenção, a gente já sabe, né? Novamente trazendo para vocês, então, o manejo do fogo. Ele fala prevenção, supressão e uso do fogo, cultura do fogo relacionada a necessidades e impactos socioeconômicos, onde você analisa tudo isso, e ecologia do fogo, que trabalha sobre os principais atributos ecológicos do fogo. Lembrando, gente, que o fogo ele não é necessariamente algo ruim, tá? Não só porque ele é usado na cultura, já é cultural do pessoal, como também ele tem uma finalidade ecológica. Tá bom? Então, quando se fala em manejo integrado do fogo, é importante você também fazer essa análise qual é o papel ecológico que o fogo tem ali naquela comunidade, naquela unidade de conservação, por exemplo. Tá bom? Então, tudo isso é necessário você estudar no chamado Triângulo do Fogo, que a gente chama. Questão 10. Uma tática utilizada no combate ao incêndio florestal é o uso da linha negra, que consiste em uma faixa de terreno composta da linha de fogo mais uma faixa intencionalmente queimada, formando uma zona suficientemente larga para evitar com segurança a propagação do incêndio. Questão correta, pessoal. Gente, nessa imagem aqui eu trago para vocês o seguinte, aqui é o aceiro, que é uma linha que a gente costuma retirar aquele material que funciona como combustível para o fogo. Material seco, por exemplo, costuma-se fazer uma capina, uma limpeza nessa faixa, e aí quando o fogo chega nessa faixa, naturalmente não tem por onde ele passar, já que não tem material combustível para ele, tá bom? Então a linha negra, ela também é uma espécie de aceiro, de uma certa forma, só que é o seguinte, gente, a linha negra realmente ela é uma linha de fogo, então você queima, tá? Você limpa e tal, e queima aquela linha, uma faixa. E pelo mesmo motivo, quando o fogo vem, ó, por exemplo, aqui, a linha negra bem aqui, certo? Você está querendo proteger a floresta bem aqui. Então você faz uma chamada contra-fogo, ou seja, é o fogo contra o fogo, tá? Contra o próprio fogo. Então você faz uma linha bem aqui, toca fogo nessa região bem aqui. Por que você toca fogo? Porque naturalmente esse fogo aqui, que é o incêndio propriamente dito, que é o fogo principal, ele vem com tudo para querer atingir a floresta. E aí você já se previne. Então você sabendo que você não consegue controlá-lo, então você vai fazer, por exemplo, uma linha negra bem aqui, ou mesmo um aceiro, e você pode tocar fogo nessa outra parte aqui. Aí esse fogo aqui, ele vai queimando nesse sentido. Esse outro fogo principal, ele vem queimando nesse outro sentido. E aí eles se cruzam, e quando eles se cruzam, simplesmente o fogo ele desaparece, já que já queimou toda essa área aqui e não tem mais o que? Não tem mais combustível, não tem, por exemplo, mais folha seca, não tem mais capim, enfim. E aí o fogo ele é extinto, tá? Então é assim mais ou menos que funciona a questão aí dessa análise, né? Dessa chamada técnica de combate a incêndio florestal, gente. É claro que tem muito mais coisas aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas quando vocês estiverem em prática, quando vocês passarem para analista ambiental, e vocês vão passar, eu acho, sinceramente, gente, eu acho importante vocês fazerem o curso de manejo integrado do fogo, viu? Eu fiz quando eu entrei em 2022, esteve lá na minha unidade, foi muito bom para eu conhecer um pouco sobre o trabalho, né, dos brigadistas, e é muito difícil, gente, meu Deus do céu, eu não nasci para ser brigadista, realmente é muito difícil. Mas enfim, eu sugiro, assim, fica a dica para vocês fazerem um curso de manejo integrado do fogo, e ICMBio sempre tem, para vocês conhecerem um pouco a respeito dessas técnicas, tá bom? Mas a questão 10 está totalmente correta. Então, a linha negra, de fato, ela é uma técnica que você utiliza para combater o fogo.
Questão 11. O meridiano que passa pelo antigo Observatório Britânico de Greenwich foi escolhido convencionalmente como meridiano de origem zero das longitudes sobre a superfície terrestre e tendo como base para a contagem dos fusos horários. A leste de Greenwich, os meridianos são medidos por valores crescentes até 180 graus e a oeste suas medidas são decrescentes até o limite mínimo de 180 graus negativo. Resposta correta, né, gente? Então, aqui o meridiano de Greenwich, seu leste positivo, a oeste negativo. Então, questão bem tranquila, bem fácil. Questão 12. A reserva da biosfera é uma categoria de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, que visa a gestão integrada do território. Resposta errada, né, pessoal? Reserva da biosfera não é unidade de conservação. O nosso SNUC, no seu artigo 41, define a reserva da biosfera como um modelo de gestão integrada. Tá bom? Que ela tem alguns objetivos, entre os quais a preservação da diversidade biológica. A reserva da biosfera ela pode ser de área de domínio público ou privado. Ela pode ser integrada por unidade de conservação e, muito importante, gente, ela é gerida por um conselho deliberativo. Pelo amor de todos os deuses de vocês, gente. Conselho deliberativo não é conselho consultivo. Não vão errar, tá? Mas reserva da biosfera, gente, não é categoria de unidade de conservação, muito menos de proteção integral. Questão 13. O plano de manejo é o instrumento que estabelece zoneamento, as normas de uso da área da unidade de conservação e do manejo dos recursos naturais, devendo ser elaborado para todas as categorias de unidade de conservação. Resposta correta, eu já discuti isso com vocês, gente. Segundo o nosso SNUC, toda unidade de conservação tem que ter o seu plano de manejo. Então, resposta correta. Questão 14. São considerados povos e comunidades tradicionais aqueles que ocupam e utilizam recursos naturais e territórios para a reprodução de sua cultura, religião, economia e sociedade, fazendo uso de práticas transmitidas por sua tradição ancestral. Tem uma pausa. Resposta errada, pessoal. Essa questão aqui, o Sebrasp foi sacana com o candidato, gente. O que é que diz o nosso decreto que vai cair na prova de vocês? Ele define o seguinte: povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e que possuem formas próprias de organização social. A banca, ela copiou somente o finalzinho aqui, ó. Tá bom? Ela quis realmente fazer uma pegadinha com o candidato e conseguiu, provavelmente. Então, para que seja considerado povos e comunidades tradicionais, o grupo eles tem que ser culturalmente diferenciados. Tá bom? Não basta apenas ocupar, tem que ser culturalmente diferenciados, eles têm que se reconhecer como tais e eles têm que ter sua própria forma de organização social. É quem, gente? Os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros grupos aí. Questão 15. O licenciamento ambiental de plataformas de petróleo marinhas é de responsabilidade do órgão ambiental estadual da unidade da federação em que o projeto será desenvolvido, considerando-se as projeções para o oceano dos limites político-administrativo dessa unidade da federação. Questão errada, né, pessoal? Claro que não é competência do Estado, é competência da União. Leia-se IBAMA, que é o órgão licenciador federal, gente. Não esqueçam disso. ICMBio, já falei e repito, ICMBio não é órgão licenciador, gente. Se a banca trouxer alguma questão dizendo que o ICMBio vai fazer licenciamento, esquece, gente. A questão está errada. O ICMBio não faz licenciamento. O ICMBio não é órgão licenciador, muito menos dentro de unidade de conservação. O ICMBio jamais vai fazer licenciamento. Na aula da LC 140, falei para vocês, o ICMBio ele é responsável por dar a autorização para o licenciamento ambiental, que a gente chama de ALA, certo? Autorização. Então, mas ele não faz licenciamento. Questão 16. As autarquias federais são vinculadas a um órgão federal, que exerce a supervisão ministerial
sem que haja subordinação hierárquica entre eles. Questão correta, né, pessoal? Realmente, gente, a autarquia ela é independente, ela é autônoma, financeiramente e administrativamente falando, e ela não é subordinada ao ministério, ela é independente, tá bom? É claro, gente, que ela é vinculada ao ministério. É justamente o que diz aí a Lei 11.516 de 2007, que criou o ICMBio. Olha o que ela fala lá no artigo 1º. Fica criado o ICMBio, autarquia federal, dotada de personalidade jurídica do direito público, autonomia administrativa e financeira. Ela é vinculada ao MMA. Ela não é subordinada. Não vão confundir, gente. Subordinação hierárquica é uma coisa, vinculação é outra coisa. Questão 17. A cobrança de multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia constitui hipótese de aplicação do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo. Resposta totalmente errada, gente. Quando você vai lá no direito administrativo e você vai estudar os atributos, você estuda alguns atributos, né? Entre eles a autoexecutoriedade. Preste bem atenção numa coisa. Nem todo ato administrativo ele tem autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade de um ato administrativo? Ou seja, é aquele atributo que ele permite que aquele ato administrativo ele seja executado de forma imediata. Você fez o ato agora, ele já começa a surtir o efeito, certo? Ele tem a auto-executoriedade, certo? Ele não precisa de outra coisa para fazer o efeito dele. Ele não precisa, por exemplo, de uma ratificação judicial para que ele realmente ocorra. Então, esse é o atributo da chamada auto-executoriedade, tá? E por que, gente, que a multa ela não tem auto-executoriedade? Por uma questão simples. Se você, futuro fiscal, você vai multar uma pessoa, aplicar uma multa de 100 mil reais para a pessoa. Pergunto, gente, aquela pessoa vai pagar de imediatamente aquela multa? A princípio, não. A princípio, ela não vai, tá bom? Por quê? Porque ela pode recorrer da multa, essa multa pode prescrever, essa multa pode ser cancelada, enfim, uma série de situações. Então, a multa ela não é dotada do atributo da autoexecutoriedade por esse motivo. A multa, gente, ela é uma exceção, prestem bem atenção, ela é uma exceção ao atributo da autoexecutoriedade. Segundo a Lei 12.527 de 2011, a nossa querida Lei de Acesso à Informação, pedido de acesso a informações de órgãos e entidades públicos deve ser acompanhado do motivo que levou à solicitação. Resposta errada, né, pessoal? Gente, esse tipo de questão é uma das que mais cai em prova, gente. Assim, incrível. E o pessoal sempre erra. Gente, segundo a nossa Lei de Acesso à Informação, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações a órgãos e entidades referidos no artigo 1º, etc. Por qualquer meio legítimo, preste bem atenção, qualquer meio legítimo. Ele precisa ter o que? A identificação dele, do requerente. Ele tem que fazer a especificação da informação requerida. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não poderá conter exigências que viabilizem a solicitação. E são vedadas, são proibidas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Em resumo, gente, a pessoa que vai requerer informação, ele só precisa de ter duas coisas, só duas coisas. Ele precisa se identificar naturalmente, tá? Precisa se identificar e ele precisa especificar a informação que ele quer. Ele não precisa e você não pode cobrar dele que ele diga qual é o motivo. Ah, para que você quer essa informação? Não. Você não pode exigir da pessoa isso. Tá? Você não pode, o órgão não pode exigir que a pessoa diga para que ela quer aquela informação. Ela precisa dizer. Agora, a pessoa precisa naturalmente especificar a informação que ela quer. Questão 19. O manejo de ambiente de mangue
pode ser feito por meio da obtenção de propágulos das espécies típicas desse ambiente, como a lagunculara racemosa, a Vicinha shauerianae e a Rhizophora mangli, que são plantadas em viveiros ou diretamente nas áreas embargadas. Dei uma pausa. Resposta correta, né, gente? Essa foi bem específica para quem já trabalhou em manguezal, como é o meu caso, que eu fiz mestrado na área de biologia ambiental, e a minha graduação também foi nessa área muito voltada para o manguezal, então essa questão aqui para mim cairia como uma luva, né, se eu tivesse feito essa prova aí. Mas a questão está totalmente correta, viu, gente? Então, inclusive essas 3 espécies aí citadas são as 3 espécies encontradas em manguezal. Tá bom? Então, realmente, quando você vai fazer o manejo deles, é muito comum pegar os propágulos delas e plantar em viveiro, gente. É muito comum isso. Tá? Então, a questão está totalmente correta, não há muito o que discutir. Questão 20. É indelegável aos estados a competência do IBAMA para o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional. Questão errada, gente. Olha que diz a resolução CONAMA do 237, que vai cair na prova de vocês, tá, gente? Lá no seu artigo 4º, parágrafo 2º, ela fala o seguinte: o IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, a gente já discutiu sobre a questão de competência supletiva, né, gente? Então, se você não viu, vá lá ver o vídeo da EDC 140, que tá bem explicadinho isso lá. Então, o IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências. Ok? Então, na verdade, ela não é indelegável. Pode ser, viu, gente? O IBAMA pode delegar aos estados, sim, a competência para o licenciamento em âmbito regional. Está lá na resolução CONAMA, gente. Licenciamento, resolução CONAMA, LC 140, vocês não podem deixar de ler, gente. É fundamental para a prova de vocês, gente. Toda essa licenciamento é uma coisa que causa muita confusão na cabeça do pessoal. Então, por favor, não deixem de ler, tá, gente? Questão 21. Opa, chegou a parte mais gostosa, estatística. Sebrasp, gente, opa, acabou de sair do forno, gente. Essa prova foi realizada dia 19 de janeiro, gente. Então, para vocês verem como a banca pode trazer para vocês, tá? Então, Sebrasp 2025. A distribuição T de Student é utilizada para inferências estatísticas, quando se tem amostras com tamanhos inferiores a 30 elementos. Questão correta, gente. Se você não lembra disso ou não sabe, procure aí nos vídeos de estatística paramétrica. Expliquei bastante isso lá para vocês, tá bom? Então, quando o tamanho amostral, a amostra tem menos de 30 elementos, a gente utiliza o teste T de Student. Quando a quantidade de elementos é acima de 30, a gente utiliza o teste Z. Teste T abaixo de 30, acima de 30, teste Z. Tá? São os 2 testes paramétricos indicados, gente. Repito, se você não sabe isso, se você está confuso, veja o vídeo lá de estatística paramétrica e não paramétrica que eu tive prazer de gravar para vocês, gente. Então, tá? Repita a questão de 2025, do mês passado, janeiro de 2025. Questão bem tranquila do Sebrasp. Questão 22. Cabe à Comissão de Ética a aplicação da penalidade de censura, mediante parecer devidamente fundamentado e assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor que cometeu a falta. Resposta corretíssima, né, gente? Inclusive, gente, tem várias vezes a banca gosta de dizer, ela gosta de confundir a cabeça de vocês e dizer que a comissão de ética ela aplica a penalidade de demissão. Não, não é de demissão, gente. A comissão de ética ela aplica a penalidade de censura. Censura. Não é demissão, não é advertência, não é suspensão, enfim, nada disso. É censura, gente. Questão 23, estatística.
deste instituto aqui. Deixa eu abrir uma exceção por colocar questão de outros institutos, tá? Outras bancas. O teste não paramétrico, baseado em postos, alternativa ao teste paramétrica nova de um fator, é o teste de letra A, Kruskal-Wallis, letra B, Mann-Whitney, letra C, Kendall, letra D, Friedman. Resposta correta, letra A. Eu já vi isso de novo com vocês lá no vídeo de estatística paramétrica. Eu falei para vocês. Tá, gente? Então, teste não paramétrico, o Kruskal-Wallis, ele é o equivalente ao teste paramétrico da nova. Inclusive, mas por que eu estou trazendo essa questão deste Instituto Verbena? Porque a banca Sebrasp, gente, já trouxe uma questão parecidíssima com essa questão, gente. A diferença é que naturalmente não era em forma de alternativa, né? É em forma de certo ou errado. Então, mas a ideia era a mesma, gente. Então, por favor, teste não paramétrico é equivalente ao teste paramétrico nova, é o Kruskal-Wallis. A banca já trouxe isso, o Sebrasp. Então, repito, tá confuso? Não tá sabendo? Veja o vídeo de estatística paramétrica e não paramétrica, que eu já gravei para vocês. Questão 24, novamente estatística, da Universidade Federal de Pernambuco. Com relação aos testes não paramétricos, identifique a alternativa correta. Letra A, a alternativa paramétrica para o teste de Mann-Whitney é um teste de student. B, o teste de Kruskal-Wallis não tem alternativa paramétrica. C, o teste de Wilcoxon pressupõe amostras independentes. Letra D, o teste de Mann-Whitney pressupõe normalidade nos dados. Letra D, testes não paramétricos precisam de amostras grandes. Resposta letra A. Quem já viu o vídeo de estatística paramétrica que eu gravei, certamente vai acertar essa questão. Gente, vamos começar de baixo para cima. Testes não paramétricos precisam de amostras grandes? Não, necessariamente, né, gente? Inclusive, a gente viu, tem testes que utilizam simplesmente uma quantidade pequena de amostras. Então, essa letra E não tem nada a ver, tá, gente? Não, isso aqui não é verdade, tá? Letra D, o teste de Mann-Whitney pressupõe normalidade dos dados? Claro que não. Se ele é um teste não paramétrico, é claro que ele não pressupõe a normalidade. Eu falei para vocês lá no vídeo de estatística que falo, gente, teste que pressupõe normalidade é teste paramétrico. Repito, teste que pressupõe normalidade é teste paramétrico. Teste não paramétrico, ele não pressupõe normalidade. Bom, então o teste de Mann-Whitney ele é não paramétrico, então consequentemente ele não pressupõe normalidade. Então a letra D está errada por isso. Letra C, o teste de Wilcoxon pressupõe amostras independentes. A gente viu isso, inclusive, no último vídeo que eu falei para vocês sobre as questões, né? Aquele vídeo de estatística lá, que eu mostrei quebrando a banca de novo. Eu falei para vocês, gente. Esse teste de Wilcoxon ele é para amostras dependentes. Desse teste aqui, gente, ele é independente. Mann-Whitney, teste é amostras independentes. O Wilcoxon, ele é amostras dependentes. Então, o erro da letra C está ali, gente. Ele é dependente. Tá bom? B de bola. O teste de Kruskal-Wallis não tem alternativa paramétrica? Por favor, né? A gente acabou de ver na questão anterior que ele tem sim, né, gente? E qual é a alternativa dele, paramétrica? Ele é o equivalente a nova. Acabamos de ver aqui em cima, né? Então, o Kruskal-Wallis, ele tem sim, gente. Ele é o não paramétrico e a versão paramétrica dele é a ANOVA de um fator. Tá bom? Então, a letra B está errada por isso. A letra A, que é a correta. Alternativa paramétrica para o teste de Mann-Whitney é um teste de student. Correto, a gente já viu isso também lá no vídeo de estatística paramétrica, então tudo bem. A resposta correta é a letra A. Tá bom, gente? Então, a questão em si é fácil, muito fácil. Fácil se você ver o vídeo, né, gente? De estatística paramétrica e não paramétrica. Se você não viu o vídeo, é claro que você vai ter dificuldade, tá? Mas veja o vídeo, tá? Questão 25, novamente de estatística. Testes não paramétricos, de novo, né, gente?
São comumente utilizados quando, letra a variável é quantitativa e responde ao modelo normal da distribuição. B, a variável é qualitativa. C, existe uma amostra muito grande de variáveis quantitativas. D, a variável é quantitativa e se busca o modelo normal da distribuição. É preciso dar apoio à distribuição normal das variáveis quantitativas. Pausa o vídeo. Resposta correta, letra B, gente. Vamos ver o erro da letra A. Lembrando que é teste não paramétrico, tá? A variável quantitativa responde ao modelo normal da distribuição? Claro que não. Acabei de dizer para vocês agora, gente. Teste não paramétrico, ele não responde ao modelo de normal. Tá bom? Teste não paramétrico, ele não responde ao modelo normal. Ele não segue modelo normal. Tá bom? Ele não segue o limite de tendência central. Teste não paramétrico. O teste paramétrico, por outro lado, ele segue a distribuição normal. O teste paramétrico, ele segue o limite de tendência central. Então, o erro da letra A está ali. Letra C. Existe uma amostra muito grande de variáveis quantitativas? Nada a ver. A gente acabou de ver agora que o teste não paramétrico não tem nada a ver com essa questão de exigir amostras muito grandes. Então, errado. Tá bom? A letra D. A variável é quantitativa e se busca de novo. Modelo normal? Nada a ver. Acabei de dizer para você agora que o teste não paramétrico ele não tem nada a ver com a distribuição normal. Distribuição normal é teste paramétrico. Paramétrico. O não paramétrico não tem esse modelo, tá bom? Ele não obedece ao modelo normal. Letra E. É preciso dar apoio à distribuição normal? De novo. Então, por favor, gente. Nem terminar de ler. Então é o seguinte, gente. Ó, falou em teste não paramétrico, se a banca disser que ele é normal, que ele obedece ao modelo normal, que ele responde ao modelo normal, etc., isso está errado, gente. Está errado. Qualquer coisa que tente dizer que o teste não paramétrico e tem a ver com a distribuição normal, esqueçam, está errado, tá bom? E a resposta certa é a letra B, gente. Tá? Ele é variável qualitativa. Realmente, o teste não paramétrico ele é muito utilizado para isso. Ah, Milton, que é uma variável qualitativa? Repito, tá lá no vídeo de estatística paramétrica e não paramétrica. Eu inicio a aula falando sobre variáveis. Então, se você não sabe o que é uma variável qualitativa, vá lá ver o vídeo de estatística paramétrica e não paramétrica, que está entre os vídeos que eu gravei, gente, tá bom? Então, resposta correta, letra B de bola, com certeza. 26. Novamente de estatística. Marque a alternativa que não apresenta informações verdadeiras, ou seja, informação falsa, né? Acerca de um teste de hipóteses. Letra A. O teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Lembrando que ele quer a resposta errada, tá bom, gente? B. O erro tipo 1 é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando a hipótese nula é verdadeira. C. O poder do teste é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, quando a hipótese nula é falsa. D. O erro tipo 2 é definido como probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. E letra E. O p-valor é a probabilidade de que o teste estatístico tenha um valor extremo em relação ao valor observado quando a hipótese nula é verdadeira. Dê uma pausa. Antes de continuarmos, vou falar para vocês uma coisa que eu já trouxe lá no vídeo de estatística, tá, gente? Vou repetir. Quando o p-valor, vamos pegar pelo alfa, tá? O alfa, gente, é o nível de significância aqui do teu teste. Você escolhe o teu alfa. Geralmente é 5% que o pessoal usa, né? Mas você pode usar 1%, enfim, qualquer valor que você queira, mas geralmente é 5%. E o p-valor é uma probabilidade que o teste que você escolheu ele vai gerar. O famoso p-valor, né? Todo mundo já estudou isso lá, mas muita gente não sabe o que significa na prática. Mas o que acontece, gente? Quando o p-valor que o teu teste calculou ele for menor do que o teu nível de significância, você rejeita a hipótese nula. Quando o p-valor for maior do que o teu nível de significância, você aceita a hipótese nula. Ou seja, você não rejeita, né? Se você não rejeita, você aceita, tá? Então, menor ou igual a alfa, rejeita. Poder maior do que o alfa, maior do que 5%, você aceita. Ok. Supondo, gente, que você rejeitou a hipótese nula.
Se você rejeitou a hipótese nula, mas ela era verdadeira, você cometeu o chamado erro tipo 1, que chama alfa. Repetindo, o alfa, que é o erro tipo 1, é quando você rejeita a hipótese nula, mas ela era verdadeira. Quando você aceita a hipótese nula, mas ela era falsa, você comete o erro tipo 2, que se chama de beta. Repetindo, quando você rejeita a hipótese nula, mas ela era verdadeira, você cometeu o chamado erro tipo 1. Quando você aceita a hipótese nula, mas ela era falsa, você cometeu um erro tipo 2, beta. Gente, isso aqui costuma cair em prova, viu, gente? Costuma cair em prova. Uma coisa boa, mas que confunde a cabeça. Então, dê print nesse slide aí, veja novamente esse vídeo que eu estou falando, a minha fala, tá bom? Para você ir memorizando. Então, vamos voltar para a nossa questão. O teste da hipótese... a resposta é a letra C, tá, gente? Ela é incorreta, ela apresenta informação falsa. Então, letra A. O teste da hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística, com base nos elementos amostrais. Correta, né, gente? Acabamos de ver agora aqui, ó. Você vai decidir, você vai aceitar ou você vai rejeitar a sua hipótese nula. Então, o teste de hipótese é justamente isso, tá bom? Você vai aceitar ou vai rejeitar uma hipótese que você criou no seu estudo. Então, a letra A está correta, mas a gente quer a informação falsa, né, gente? Então, a letra A está correta. Então, vamos tirar daqui de jogo. Letra B. O erro tipo 1 é definido como uma probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Perfeito, né, gente? O erro tipo 1 é justamente isso. Você rejeitou a hipótese nula, mas ela era verdadeira. Então, B está correto, mas ele quer incorreta. Já sabe que a C é a falsa, né? Então vamos para a letra D. O erro tipo 2 é definido como a probabilidade, erro tipo 2, tá? Probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Perfeito. Ou seja, você não rejeitar e você aceita. Então, você aceita a hipótese nula quando ela é falsa. Então, você comete o erro tipo 2. Perfeito. Correto. Tá? Letra E, o p-valor é a probabilidade do teste estatístico ter um valor extremo em relação ao valor observado. Esse valor observado é quem? O nosso alfa, né? Quando a hipótese nula é verdadeira. Tá? Correto, tá, gente? E letra C, o poder do teste estatístico é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Errado, né, gente? A letra C é errada. Isso aqui não é chamado poder do teste. Isso daqui é o quê? É o erro tipo 2, né? Então, o erro tipo 2 é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Aí você comete o chamado erro tipo 2. Não tem nada a ver com o poder do teste. Tá? Então, a resposta errada, no caso, é a letra C. Tá? Aquela, a única que traz informações incorretas sobre o teste da hipótese. Tá, gente? Já se estudem, dê uma lida sobre o teste de hipótese. Hamilton, não sei, não lembro. Volte lá no vídeo de estatística paramétrica e não paramétrica. Lá eu trago todas essas informações para vocês. Inclusive, eu falo lá a respeito do p-valor. Fala a respeito do p-valor, fala a respeito do erro tipo 1, fala a respeito do erro tipo 2, fala a respeito do teste de hipótese, fala, enfim, uma série de coisas eu falo lá para vocês, tá bom? Questão 27. A educação ambiental deve ser implantada como disciplina específica no currículo do ensino fundamental. Errado, gente. Olha o que diz a nossa lei 9795/99, que fala sobre educação ambiental, que está no edital de vocês. Ela fala no seu artigo 10, ó. Parágrafo 1º. A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Então, sem titubear, resposta errada na questão 27. Tá, gente? A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo do ensino. Questão 28. Os objetivos da economia ambiental incluem o desvencilhamento das formulações neoclássicas do nível teórico de abstração e a mensuração das variáveis indispensáveis, a implementação e a instrumentalização de políticas públicas. Resposta correta. Tá, a gente está falando de economia ambiental, conceito muito recente.
E, de fato, ele inclui sim esse desvencilhamento, ou seja, esse desapego das formulações neoclássicas, né, gente? Então, é um conceito mais recente e realmente ele é indispensável hoje para a implementação de políticas públicas na área ambiental. Tá? Então, é um conceito novo de economia ambiental, tem vários conceitos novos, né? A valoração ambiental também é um conceito hoje muito utilizado, certo? Então, realmente, essas informações são importantíssimas para a implementação de políticas públicas na área ambiental. Então, a questão 28 está totalmente correta. Questão 29. Por ocuparem áreas privadas, as RPPNs não integram o SNUC. Resposta errada, né, gente? Claro que integra, tá? Então, ela integra sim o SNUC, mesmo sendo uma área particular, tá? Sendo uma reserva particular do patrimônio natural. Inclusive, gente, já falei no meu vídeo anterior e repito, gente, dê uma atenção para as RPPN, gente. Elas são um tipo de UC que elas têm algumas peculiaridades, justamente por elas serem particulares, tá bom? Então, muito cuidado, eu já falei sobre isso para vocês no vídeo sobre os apontamentos da prova discursiva, eu citei um pouco das RPPNs, então preste atenção nela, tá, gente? Preste muita atenção nela, que ela é uma que causa um pouco de confusão na cabeça dos candidatos. Questão 30 da FCC. A valoração de serviços ecossistêmicos, tá, gente, pode ter efeitos favoráveis em termos de gestão sustentável do capital natural. Falei para vocês no vídeo dos apontamentos da prova discursiva o que é um capital natural, formado por estruturas, recursos bióticos e abióticos que contribuem para o bem-estar humano. Sobre esse assunto, qual é a resposta correta? Dê uma pausa aí. Letra E é a resposta correta. Então vamos ver aqui os erros das outras alternativas, tá bom? Letra A. Os métodos de valoração de serviços ecossistêmicos sempre devem ser aplicados em um espectro de bens ambientais muito restritos? Não. Tá, gente? Nada a ver, tá bom? Letra B. O interesse pela redescoberta do processo de valoração dos serviços ecossistêmicos tem diminuído? Claro que não, né, gente? Pelo contrário, tem aumentado. Inclusive, quando vocês forem trabalhar, gente, assim, sobretudo com regularização fundiária, vocês vão precisar calcular a valoração, por exemplo, de dano ambiental. Vocês vão calcular a valoração do serviço ecossistêmico, gente. Sobretudo vocês que vão trabalhar aí com regularização fundiária, tá? Então, claro que vocês vão aprender como é que faz e tal, tá? Mas só para mostrar para vocês que na prática vocês vão utilizar isso e vão aprender a calcular esses valores dos serviços ecossistêmicos. Mas é claro que não tem diminuído, né? Tem aumentado. Então, a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C. Se os serviços ecossistêmicos contribuem para o objetivo maior de manutenção das condições de vida, seus valores são fixos no tempo? Claro que não. Se você não se lembra, não sabe o que é o serviço ecossistêmico, volte lá no vídeo sobre os apontamentos da prova discursiva. Lá eu falo bastante, se não me lembro, não falha a memória, no tópico 8, se não me falha a memória, sobre serviços ecossistêmicos, gente. Tá? Então dê uma lida lá melhorzinha, tá? Vejam o vídeo, que lá eu trago uma explicação mais aprofundada sobre os serviços ecossistêmicos. Letra D. A valoração dos ativos ambientais, uma valoração, né, gente, não tem substitutos. E a sinalização de preços para seus serviços não altera a percepção dos agentes econômicos. Isso aqui também não tem nada a ver. A banca ela aloprou um pouco. Tá? Aloprou um pouco. E letra E, a valoração de serviços ecossistêmicos é uma ferramenta importante para o direcionamento de políticas que visam a sua preservação. É claro, né, gente? A letra E realmente sem dúvida alguma, é a correta. Gente, cada página virada é um passo mais perto da vitória. Persista, pois o seu esforço será recompensado com a aprovação. Você vai sair de concurseiro para concursado. E como eu sempre digo para as pessoas de maneira sarcástica, se fosse para ser fácil, seria matemática e não concurso público. Porque matemática é fácil, gente. Agora concurso público não é.
Mas é possível passar, viu? Possível passar. Eu confio que vocês vão passar, gente. Não é fácil, mas é possível.